Hoje nós temos o prazer de receber aqui na nossa igreja o pastor Eronildo Chagas. O pastor estava como secretário em Maringá, né? Na associação, e agora está aqui conosco em Curitiba na Associação Sul-Paranaense. Pastor, gostaria de fazer uma oração agora. Assim como você está, curve sua fronte. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui está teu povo, Senhor, diante do teu trono da graça, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Criador, nosso mantenedor e, acima de tudo, nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai que cuida dos seus filhos. Obrigado pelo teu grande amor por nós, Senhor. Aqui está o teu filho, pastor Eronildes, que vai abrir a palavra hoje, Senhor. Que teu Santo Espírito unja a mente dele, Senhor, ilumine a mente dele, para que ele traga as palavras diretamente do teu trono da graça. Também, Senhor, aqui trouxemos muitos e muitos pedidos. Eu coloco a vida da Luana, Senhor, representando os doentes físicos, mas também temos doentes espirituais, temos pessoas precisando de emprego, Senhor. Portanto, nós pedimos que seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor sabe que nós queremos, a nossa resposta, o Senhor sabe qual é. Mas que a sua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor. Por favor, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Abençoe cada ofertante, cada dizimista nessa noite aqui, Senhor. Tudo isso nós te pedimos não porque mereçamos, mas pelo teu Filho amado Jesus que morreu na cruz por nós. Amém, Senhor. Obrigado. Irmãos, boa noite. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de participar desse momento de adoração e agradecer também o irmão Edson Souza, que me fez o convite para estar com os irmãos nesta noite. E eu quero também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui através da transmissão aqui das redes da Igreja Central de Curitiba. E nesta noite nós iremos estudar um texto da Bíblia que apresenta a narrativa de um dos grandes milagres que Jesus realizou. E deste milagre nós consideraremos a pedagogia que está por trás dele, as lições que Jesus quis ensinar. É verdade que nós não temos condições de esgotar toda a análise deste texto que é tão rico, e então eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 14, e nós iremos ler a partir do versículo de número 22, capítulo 14 de Mateus e os versos 22. A narrativa deste milagre vai até o verso 32, porém nós não leremos toda essa sessão, apenas uma metade aqui do texto, em razão do tempo, para extrairmos lições que consideramos ser assim, mais relevantes para aquilo que propusemos aqui nesta noite, e considerar aqui com a igreja, com os irmãos e os amigos também que estão nos acompanhando aí em tantos lugares do Brasil. Vamos então ler, você pode me acompanhar por bondade, capítulo 14 de Mateus, versos 22 até o versículo 27. Diz assim: Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu a um monte a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Até aqui. Queridos, como já dissemos, a narrativa desse milagre, aliás, até vale mencionar que em cada
ação que Jesus realizou em seu ministério, especialmente os milagres que ele realizou, havia um propósito de mostrar verdades em dois aspectos. Primeiro, verdade sobre Deus. Segundo, era também propósito mostrar verdades sobre o ser humano. E neste caso em específico, há muita coisa que Jesus mostrou sobre Deus e também sobre o ser humano. E nós consideraremos esse aspecto porque... E há outro detalhe também que é importante mencionar. Sempre que há um assunto registrado na Bíblia, ele é importante. Mas quando algo é repetido ou é registrado mais de uma vez, e nós temos ao longo da Bíblia alguns temas que se repetem N vezes, a volta de Jesus é um desses temas e tantos outros assuntos. Nesse caso deste milagre, há o registro dele em 3 lugares. Aqui em Mateus, também há registro em Marcos e registro também em João. Dois evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Registraram este milagre. E as lições que podemos extrair aqui, irmãos, são deveras significativas. E contextualiza-se também com a nossa realidade hoje, porque neste milagre há uma pedagogia destinada também a ajudar você que enfrenta dificuldades para fazer a vontade de Deus. Inclusive, Jesus não prometeu que nós, por fazermos a vontade dele, estaríamos isentos, teríamos uma espécie de imunidade aos problemas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele nos encorajou dizendo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa certeza de que nós temos a presença de Deus conosco, a certeza de que nós temos a bênção de Deus conosco, nos encoraja a avançar, mesmo quando os problemas sobrevêm a nós. Neste caso aqui, há no começo da narrativa uma ordem incisiva de Jesus. Nessa tradução que eu estou usando, nessa tradução da Bíblia, diz que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, mas há traduções que diz assim, Jesus os compeliu a entrar no barco. Eu não sei se alguém tem a tradução da Bíblia que usa esse termo, Jesus os... Só levante a mão aqui, os que estão presentes, se você tem essa tradução. Marcos 14, 22. Confira por bondade. Alguém tem ali, ok. Então, Jesus os compeliu a entrar no barco. Essa expressão, na língua original, tem um sentido especial. Porque refere-se a uma ordem incisiva feita ou pronunciada com autoridade por aquele que é a autoridade suprema. Por que é que Jesus agiu dessa maneira com os discípulos? Em Mateus não há detalhes do porquê, mas em João há. Se você olhar os versos que antecedem a narrativa deste milagre, você vai perceber que ele é antecedido pela realização de um outro grande milagre. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus alimentou uma multidão, calcula-se que uma multidão de mais ou menos 20 mil pessoas. O texto bíblico diz que haviam 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças que também estavam. Considerando que na antiguidade, raramente uma família tinha só 2 filhos, e lá estavam 5 mil homens, com mulheres e crianças, calcula-se que lá havia uma população considerável. E Jesus, a partir de um punhado de alimentos, uma pequena porção de pães e peixes, eram 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou aquela multidão ao ponto de saciar e sobrar alimentos. Este milagre de Cristo despertou ou fortaleceu um conceito, uma convicção de um anseio alimentado pelo povo judeu durante muitos séculos. O conceito ou a expectativa de que o Messias viria e restauraria o reino de Israel à posição gloriosa que ele alcançou nos dias de Salomão. Israel seria então uma espécie de centro do mundo, a nação mais importante. E esta expectativa, irmãos, era compartilhada até pelos discípulos.
E aqui há uma lição que nós podemos aprender e que se aplica a nós também, porque muitas vezes em nosso relacionamento com Deus, nós nutrimos conceitos equivocados, e esses conceitos, se não forem mudados, podem nos levar à ruína, porque podemos fazer interpretações equivocadas acerca do propósito de Deus. Os discípulos estavam nutrindo aspirações terrenas, expectativas políticas, enquanto Jesus queria que eles se direcionassem ou olhassem, projetassem suas expectativas para as coisas espirituais, para as coisas eternas. E vocês se recordam que houveram momentos em que foi claramente expressado esse desejo dos discípulos, dizendo: Senhor, deixa que uma mãe certa vez disse: Senhor, quando tu vieres em seu reino, ponha um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. Esta era a expectativa que muitos deles tinham. A pergunta que faz aqui a você é esta: você está seguindo a Jesus com que tipo de expectativa? Você está colocando sua expectativa nas coisas desta terra, em conquistar posições, em conquistar alguma honra terrena, ou você está colocando sua expectativa onde Deus quer que ela esteja, nas coisas espirituais, nas coisas eternas? Queridos, diante daquele cenário, João, capítulo 6 de João, verso 15, diz que o clima era tão tenso que eles estavam a ponto de lançar mão e declarar Jesus rei. Esta é a razão porque ele teve que intervir de modo tão drástico e ordenar aos discípulos: entrem no barco e vão de imediato para o outro lado. Quantas vezes Deus precisará intervir na sua vida para mudar o rumo das coisas? Há alguns anos, quando eu estudava no Rio de Janeiro, fazia o ensino médio lá, eu fiz o meu ensino médio no internato adventista, no Uipai, fica na Serra de Petrópolis. Eu conheci lá a história de um rapaz. Essa história eu conheci depois, mas ele passou por lá, por aquela mesma escola. Alguém que se corrompeu com a vida degradada que existe em grandes cidades, e algumas grandes cidades são mais degradadas que outras. O Rio de Janeiro, onde ele morava, tem essa história, pelo menos esse conceito para muita gente, que é um lugar onde há um tanto mais de degradação do ponto de vista moral e outros mais. E esse rapaz estava se afastando lentamente de Deus e se perdendo. E já estava perdido em realidade. Se ele morresse naquela condição, não estaria entre os salvos, provavelmente ou certamente, no dia da ressurreição. E nesse cenário de coisas, Deus teve que intervir e permitir. Ele trabalhava num hospital como enfermeiro e trabalhava na UTI daquele hospital. Ele contraiu uma enfermidade que o levou a uma situação de coma 2 vezes. Na terceira vez, os médicos disseram: não há expectativa de vida. Ele foi salvo pela coragem de uma enfermeira que colocou em risco sua profissão, e Deus salvou a vida dele, sem deixar sequela alguma. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez. Ele disse: Deus puxou a minha orelha para mudar o rumo das coisas. Veja, queridos, nesse caso aqui, da narrativa deste milagre, Jesus teve que, em certo sentido, puxar a orelha dos discípulos, porque eles estavam colocando a expectativa onde ela não deveria estar. E Jesus então intervém dizendo: entrem no barco e vão para o outro lado. O que é que Deus precisa fazer em sua vida para mudar o rumo das coisas, para mudar a expectativa das coisas? Agora, há um outro detalhe também aqui, irmãos, que eu gostaria de mencionar brevemente. O texto diz que enquanto os discípulos entravam no barco e começavam a travessia do mar da Galileia, Jesus despediu as multidões e depois subiu a um lugar. O texto fala uma colina, algumas traduções dizem um monte. Era um lugar mais elevado ali na praia do mar da Galileia, na encosta do mar da Galileia. E esta expressão, ela é significativa. Jesus despediu a multidão. De todas as vidas que já passaram por esse planeta, nenhuma teve uma agenda tão ocupada como foi a agenda de Jesus.
Era tão intensa a sua agenda que há registro nos evangelhos dizendo que ele não tinha tempo para comer. Porque Jesus não atendia as pessoas de forma massificada. Ele tinha uma atenção personalizada a cada pessoa. E se você trabalha com pessoas, por exemplo, se você é uma professora, um professor e trabalha com pessoas, ou numa outra atividade que é trabalhar com pessoas, e se você realmente trabalha atendendo de verdade as pessoas, se dedicando às pessoas, você sabe que isso é extremamente estressante e desgastante. Mas Jesus não se importava de se desgastar pelas pessoas. E saibam, queridos irmãos, que a palavra nos diz que este Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será até a eternidade. Então, para Jesus, para o nosso Deus, você não é mais uma pessoa entre os milhões de pessoas que vivem nesta cidade, ou nos lugares onde você vive, você que está nos assistindo aqui. Ele tem um tratamento personalizado a você. Então é importante você entender que diante dos problemas e dilemas desta vida, você não está sozinho. Há alguém maior do que você, alguém que te criou, alguém que entende você, que dispensa atenção a você. É interessante também do que nós lemos aqui, ao despedir as multidões, Jesus foi a um lugar isolado para se ausentar do murmúrio e da agitação do cotidiano, para ter conexão com o Pai, a oração. Meus queridos, quanto tempo você dedica à oração? No meu segundo ano, aliás, no primeiro ano da minha graduação, eu tive uma professora, uma das mulheres intelectuais da Igreja Adventista nessa área de teologia. E ela apresentou numa das aulas que ela ministrava, numa das classes, ela apresentou uma estatística para os alunos ali, de quanto tempo os religiosos, os pastores, dedicam à oração. Essa pesquisa não foi feita no Brasil, foi feita na América do Norte. E na época ela disse, olha, 8 minutos por dia. A revelação nos diz que a oração é a respiração da alma. Quanto tempo você dedica para esse exercício tão vital? Alguém disse que a tragédia da vida não é uma prece sem resposta, mas uma oração que não foi feita. Porque se você tiver tempo para orar, Deus terá tempo para te ouvir. Interessante que Jesus, embora ninguém jamais se igualou a ter uma agenda tão ocupada como a dele, ele entendia que a oração não pode ser algo esporádico. Ele separava tempo para orar. E ao cair da tarde, diz a Bíblia, lá estava ele sozinho orando. Meus queridos irmãos, esse é um estímulo a mim, a você, talvez até uma correção a nós, quanto ao tempo que nós gastamos com Deus. E não é por falta de tempo, porque a pessoa mais folgada que você conhece tem o mesmo tempo da pessoa mais ocupada que você conhece. A diferença é a forma como você administra esta dádiva que Deus deu, que é o tempo. A outra lição aqui importante que eu gostaria de destacar. Enquanto Jesus estava orando, veja no verso 24, é dito assim, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Interessante esta afirmação. Os discípulos estavam remando, atravessando o mar da Galileia, enfrentando a fúria de uma tempestade. O mar da Galileia não é o oceano, é um grande lago, era chamado de mar por estar numa região extremamente árida e ser uma quantidade razoável de água. Alguns atlas bíblicos dizem que a largura do mar da Galileia mais ou menos chegava a uns 30, 32 quilômetros. Não é tanta água, mas é uma quantidade razoável.
E os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Aquelas águas não eram estranhas a eles, porque eles outrora tinham sido pescadores e certamente haviam trabalhado no ofício da pesca durante muito tempo ali. E possivelmente aquela não fosse a primeira agitação do mar que eles enfrentaram, mas agora eles estavam diante de uma ameaça real e potencialmente perigosa. Eles remavam com dificuldade porque o vento soprava contra, o vento era contrário. Eu não sei se você já enfrentou a fúria de uma tempestade. Não era comum esse fenômeno em nosso país. Hoje é frequente. Eu, quando trabalhava em Florianópolis há alguns anos, eu tive... não foi uma tempestade, eu estava atravessando a ilha de Santa Catarina para o continente e subitamente em cima da ponte todos os carros tiveram que parar porque a ponte foi fechada. Uma rajada forte de vento surpreendeu a todos e eu sentia o carro parado sendo empurrado para o acostamento. Foi um fenômeno rápido. Eu não estava sobre um pequeno barco, eu estava sobre uma superfície sólida, firme, mas causou medo. Você pode imaginar o que significa enfrentar uma tempestade num local aberto, como era o mar da Galileia, onde nada impedia a força do vento, a velocidade, a força que isso impactava a embarcação e também os discípulos. Era deveras uma ameaça. Agora, há um detalhe aqui, irmãos, intrigante. Por que eles enfrentavam aquela tempestade se eles estavam ali em obediência a uma ordem de Jesus? E este é um assunto que incomoda, porque quando você sofre por ter consciência que você errou, que você pecou, você fica com aquela justificativa, de alguma forma... Isso é consequência dos meus atos, eu até mereço, enfim, porque eu fiz e tal. Mas os discípulos estavam ali em obediência à ordem do Senhor. E agora a vida deles estava sob ameaça. Por quê? Meus queridos, esse é um assunto difícil de explicar. E muito mais quando você sente isso na pele. Quando você... entrega a sua vida a Deus, clama a Deus, quando você se põe diante dEle, derramando a sua vida diante dEle, se entregando por completo, e você ora, e você é surpreendido com um diagnóstico médico, quando você muda o seu estilo de vida para ter uma vida saudável, em conformidade com o propósito de Deus, aquilo que Ele revela, mas um diagnóstico diz: você está com uma enfermidade que o conhecimento humano é insuficiente para debelar esse mal. Quando você busca ser honesto em seus negócios, ser fiel a Deus na devolução daquilo que pertence a Deus, os dízimos e ofertas, quando você é íntegro no seu casamento, quando você é íntegro em seu relacionamento, e você enfrenta sérias dificuldades, é natural, ao enfrentarmos tais situações, nós pensarmos da causa para o efeito. Por quê? Seria mais ou menos se você pegasse, por exemplo, uma bola, dessas bolas que quicam bastante, talvez uma bola de tênis, vamos imaginar, uma bola de ping-pong, e você atirar contra a parede. O natural seria o quê? Ela bater e retornar. Se você atira uma bola e ela bate na superfície alvo e ela não volta, fica fixa lá, seria natural você pensar o que aconteceu. E eu imagino que aqui os discípulos puseram-se a pensar por que enfrentamos ameaça de morte ao obedecer à palavra do Senhor. Sim, meus queridos, o barco já estava a longa distância. O texto de João diz que eles haviam remado mais ou menos uns 6 quilômetros. Nós não sabemos quantas horas exatamente, a que horas eles entraram no mar da Galileia para empreender a travessia do mar.
Mas o texto diz que ao cair da tarde, Jesus estava sozinho orando. Então eles entraram no barco quando ainda era dia. E já era tarde da noite. Algumas traduções da Bíblia dizem que era a 4ª vigília da noite. Não sei se a tradução que você está usando diz isso. Aí no texto do capítulo 14, especificamente o versículo de número 25. Nessa tradução aqui diz de madrugada. Alguns estudiosos fazem referência ao modo de contagem das horas do dia que eram comuns nos dias de Cristo. Os romanos dividiram o dia em 4 períodos. Eles chamavam de vigílias. Alguns estudiosos dizem que os judeus tinham uma forma peculiar e eles dividiam a noite em 4 períodos. Então, se o modo judeu é o que é usado aqui, então 4 períodos, o primeiro período era de 4 horas cada período, das 18 até as 22, depois das 22. Então, se era a 4ª vigília, isso deveria ser depois das 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. Foi o momento em que os discípulos estavam ainda remando com dificuldades, e se o texto de João nos dá essa informação, que eles haviam remado mais ou menos 6 quilômetros. Então, para atravessar 30 quilômetros de água remando, se você já teve experiência de fazer um caiaque, por exemplo, você sabe, não se gasta tanto tempo para empreender uma travessia de uma distância dessa natureza. Então isso nos dá, queridos irmãos, uma compreensão do tamanho do desafio que eles enfrentavam. O vento agitava o mar e as ondas batiam no barco, que era uma pequena embarcação, e certamente, embora o texto não diz isso, nós podemos pensar, jogava água para dentro do barco. E é possível que eles tiveram que se organizar. Alguns seguravam os remos até cansar, outros trabalhavam jogando água para fora, para tentar manter o barco flutuando. E esta luta travou-se com ferocidade. E quanto mais passava o tempo, e você sabe, quando você luta pela vida e o tempo passa, parece que uma hora dura uma eternidade. E eu creio, embora o texto não diga, que certamente aqueles homens perguntavam, talvez o que você já perguntou: onde Deus está nos momentos que eu estou em angústia por fazer a vontade dEle? Meus queridos, esse texto está registrado aqui para te ajudar em meio aos dilemas dessa natureza. O nosso Deus não está distante de você, mesmo quando você aparentemente não consegue enxergar nada que aponte evidências de que Deus está cuidando de você. O salmista escreveu que o nosso Deus é um socorro presente nas nossas tribulações. Ele é um socorro nas nossas angústias. Há um ditado popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. À luz da Bíblia, esse ditado não é verdadeiro. Por quê? No cronograma de Deus, no relógio de Deus, não há adiantamento e nem tardança. Deus age no momento que a sua sabedoria infinita, que a sua providência infinita, sabe ser o melhor. E o nosso desafio, queridos irmãos, não é entender a forma como Deus age e o momento de Deus agir. O nosso desafio é confiar, mesmo quando aparentemente as evidências para confiar, ou as razões para confiar, não são razões para confiar. Alta madrugada, Jesus veio andando ao encontro dos discípulos. É interessante, a revelação nos diz que lá do seu lugar de oração, os olhos de Cristo é um olhar que vê todas as coisas, porque nada está encoberto aos seus olhos. A revelação diz que o olhar de Cristo varria aquela superfície coberta de trevas.
e aquelas águas agitadas, fazendo a embarcação subir e descer, quase indo a pique. Os olhos de Cristo se fixavam na pequena embarcação que levava a igreja. Porque lá estava a igreja, os discípulos. Era a igreja naquele momento. Queridos, é confortador nós sabermos que o nosso Deus não é indiferente, não desconhece as lutas que nós passamos. E Ele vem ao nosso encontro. Agora, é interessante, o texto diz que quando os discípulos viram Jesus andando na direção deles, andando sobre as águas embravecidas pelos ventos fortes, como quem pisa firme numa superfície, como eu estou fazendo aqui, andando a passos firmes, cabeça erguida, destemidamente, os discípulos gritaram: é um fantasma! Tiveram medo. E por que tiveram medo? Há muitas lições aqui relacionadas a este fato. Eu quero mencionar pelo menos 3. A primeira delas é que Deus tem maneiras muito diferentes, muito diversas, para atender às nossas necessidades, para nos socorrer em nossos momentos de aflição. E muitas vezes Deus age de forma incomum. Deus pode agir por meio de coisas simples do cotidiano. Uma criança pode mudar o rumo das coisas com uma palavra dita. Às vezes, outro dia, há algum tempo, eu li a história de uma pessoa que teve a vida mudada pelo comportamento de um pássaro, que não teria tempo para mencionar isso aqui a vocês, mas Deus pode agir de formas tão incomuns para mudar as coisas. E neste caso, Jesus não acalmou a tempestade quando estava lá do seu local, do seu retiro de oração, para vir ao encontro dos discípulos quando tudo estava calmo. Ele entrou no meio da tempestade, andando sobre as águas, para vir encontrá-los. No momento de maior desespero dos discípulos, ele veio encontrá-los. E aqui, queridos, há uma outra lição também importante, que nos mostra algo sobre Deus. Os nossos problemas não são problemas demasiado grandes para amedrontar ou para desestabilizar o nosso Deus, em quem nós devemos confiar. Você conhece aquele ditado que diz: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga o problema que você tem um grande Deus. Ele faz sentido com a verdade bíblica. Aquilo que era uma ameaça real aos discípulos não era nada para Cristo. Ele enfrentava a fúria da tempestade com naturalidade, com tranquilidade. Então, querido irmão, querida irmã, queridos amigos que estão conosco aqui e também estão nos acompanhando, saibam que o nosso Deus é maior do que qualquer crise que ameaça você. É maior do que qualquer problema que esteja açoitando ou desestabilizando o seu presente e ameaçando o seu futuro. Você pode confiar, mesmo quando não entender. Outra lição importante que nós aprendemos aqui: a hora de Deus agir. Deus pode permitir que as lutas venham. Como nós já referimos no início, Jesus não prometeu que você não teria dificuldades. Ele disse: tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu estou com você. Eu venci. E ele quis dizer: por meu intermédio você pode também vencer. Saibam, queridos, por que é que os discípulos tiveram medo? Eles esperavam enquadrar Deus na expectativa deles. E esse é um desafio que nós enfrentamos às vezes, porque nós ansiamos Deus agir, nós ansiamos Deus responder nossas orações, responder e atender nossos anseios, mas às vezes nós queremos que Deus haja da forma como nós imaginamos. Deus pode até fazer em algum momento, mas Ele pode agir de forma tão incomum, como foi incomum Ele socorrer os discípulos andando sobre as águas.
Outra lição importante: quando os discípulos, no clarão de um relâmpago, o texto não diz isso, mas é possível imaginar, quando os discípulos, provavelmente um deles, ou não sei, alguns deles, não sei exatamente, o texto não diz, viu no clarão de um relâmpago o que parecia ser o vulto, a imagem de alguém. Eu imagino que aquele homem que viu primeiro deve ter ficado impactado. Esperou o próximo relâmpago e comprovou que não era uma ilusão da mente. E num próximo relâmpago, ele enxergou, realmente é alguém andando na nossa direção. E ele então dá o brado, alguém andando na nossa direção. E quando todos viram, gritaram de medo. E como é que Deus lida com os nossos medos? O medo é uma experiência tão comum a todo ser humano. Como é que Deus lida com os nossos medos? Neste caso, Jesus não ralhou com os discípulos, chamando-os de medrosos, de covardes. Mas o texto diz que quando eles gritaram, é um fantasma, Jesus disse: filhos, sou eu, não temais, não tenham medo. Meus amados, Jesus não acalmou primeiro a tempestade do mar. Jesus acalmou aqueles corações agitados pelo medo e pela angústia. Isso mostra que o nosso Deus sabe como lidar com cada pessoa nas diferentes situações da vida. Pode ser que o que você anseia tanto, Deus até permita que os problemas persistam, mas Ele pode dar paz a você em meio aos problemas. Pode ser que você que espera uma resposta, uma oração, por um trabalho que te dê condições de ter o sábado a ser observado, como Deus diz, e Deus permite provações, mas Ele vai dar confiança e paz a você, a certeza de que quem sustenta você não é o trabalho, é o seu Criador. Pode ser você que é estudante, esteja aí numa luta cruel, para ser fiel a Deus, nesse ambiente às vezes corrompido das universidades, do ponto de vista moral e outros mais, e você quer viver uma vida íntegra, e enfrenta a furiosa tempestade das tentações, saiba que o nosso Deus sabe como ajudar você. Pode ser que as circunstâncias não mudem, mas Ele pode mudar você em meio às circunstâncias, e te dar a bênção de confiar, e a bênção de ter paz. Esse é o nosso Deus, que se dispõe a descer do seu trono, a sair do seu lugar e ir aonde você está travando as lutas da vida. Ele não assiste de camarote, mas Ele entra em meio aos problemas, como Ele entrou na fornalha, na Babilônia antiga, para socorrer 3 jovens, como Ele entrou na cova dos leões na Babilônia antiga para socorrer um servo seu que tinha a vida ameaçada por feras famintas. Este mesmo Deus prometeu que é socorro presente nas nossas tribulações. Sim, queridos, quantas lições há na narrativa deste milagre? Em cada uma delas, Deus quer ensinar lições a você a lidar com os problemas da vida, enquanto nós estamos aqui, deste lado da eternidade. É interessante que depois que Jesus acalmou o coração dos discípulos, nós não lemos, mas vocês que leem a Bíblia conhecem, Pedro quis andar sobre as águas também, foi tão impactante e tal. O texto diz que depois que Jesus resgatou Pedro, fez-se calmaria. Está aqui na sequência do texto que nós não lemos, e o texto diz assim: o barco chegou em segurança ao outro lado. Vejam, queridos irmãos, uma vida que é guiada por Deus, uma vida que é conduzida por Deus, deve sempre andar na direção do lugar que Deus quer que esteja.
Os discípulos, como já dissemos no começo, estavam nutrindo uma expectativa errada, buscando as coisas temporais, as coisas da era presente. Jesus queria que eles olhassem para o amanhã, para as coisas futuras, as coisas eternas, as coisas espirituais. Por isso ele teve que intervir de forma drástica para tirá-los daquele momento da zona de conforto, tirá-los daquela euforia de expectativa equivocada e permitir que eles enfrentassem a fúria de uma tempestade para ajudá-los a pensar no lugar certo onde os pensamentos devam estar. Eu quero, na conclusão desta mensagem, dizer a você que esse Deus age também dessa forma. Há uma lição aqui ainda que eu gostaria de considerar. Recentemente eu estava lendo sobre o fenômeno das tempestades e como é que se forma uma tempestade. Na nossa teologia, nós temos a visão que se fundamenta na Bíblia de um conflito entre o bem e o mal, conhecido como o grande conflito entre Cristo e Satanás. Duas forças que se rivalizam pelo domínio da mente humana. Um dos meus professores, no programa de pós-graduação, falou de um sermão que ele pregou no Canadá. E o título do sermão era de um folheto que ele achou na rua. Você está a 30 centímetros do céu. E a mensagem era: essa é mais ou menos a distância do seu cérebro, comando da razão, da sua inteligência, das suas escolhas, do coração, que é onde nós sentimos as emoções. Essa é a distância. Jesus Cristo permite muitas vezes as dificuldades para nos reorientar. Nesse texto que eu li sobre a formação de tempestades, dizia o autor, que é dessa área da ciência, que estuda os fenômenos meteorológicos, diz que uma tempestade se forma, em regra, quando uma massa de ar quente, geralmente formada nos continentes, tenta subir e encontra com uma massa de ar fria na atmosfera e cria-se uma pressão atmosférica. E dizia o texto que o ar frio é mais pesado do que o ar quente, e quando, dependendo do tamanho do volume das massas, há uma pressão, e se essa pressão é empurrada para baixo, normalmente isso vai causar tempestades. Saibam, queridos, quando Deus permite, Satanás tem poder de usar as forças da natureza. Neste caso estava a igreja de Cristo naquele barco, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas que seguem a Jesus Cristo. E Satanás queria destruir a igreja, porque se os discípulos perdessem a vida ali, isso podia afetar toda a trajetória do ministério de Cristo. E Deus permitiu aquela tempestade, mas Ele mostrou que Ele é Senhor sobre a tempestade. A profecia nos diz que, à medida que nos aproximamos da volta de Cristo, haverá uma tempestade. O profeta Daniel diz que haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve. O povo de Deus não terá a proteção dos governos, não terá a proteção da família. Terão que viver exclusivamente pela fé no cuidado de Deus. Mas o mesmo Deus que cuidou da igreja ali no mar da Galileia, Ele prometeu que nesse tempo de angústia, Ele se levantará. Daniel capítulo 12 diz assim: Ele se levantará em favor do seu povo, e será salvo todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro. Queridos, nós estamos aqui, mas esse não é o nosso lugar. Curitiba é um dos bons lugares do Brasil para morar, mas não é perfeito, não é o lugar ideal. E você não está aqui para curtir essa cidade, você está aqui para cumprir um propósito nos planos de Deus. O seu ponto de chegada não é aqui, o seu ponto de chegada é a Nova Jerusalém, a capital do universo, que será a morada dos salvos, e Deus a trará para esta terra, diz em Apocalipse.
Mas enquanto nós aguardamos esse momento de chegada do reino eterno, nós temos essas verdades reveladas na palavra de que a igreja passará por dificuldades cada vez maiores à medida que nos aproximarmos da volta de Jesus Cristo. Mas saibam, queridos, que o mesmo Deus que cuidou dos discípulos vindo ao encontro deles, Ele prometeu também vir ao seu encontro. Ele se levanta em seu favor e com essa certeza nós poderemos chegar em segurança do outro lado. O barco chegou em segurança do outro lado, após a tempestade que foi acalmada pela atuação de Cristo Jesus. E essa é a certeza também que nós temos, que aqueles que ousarem permanecer fiéis a Cristo, não abandonar a confiança nele, ainda que caiam os céus, chegarão em segurança do outro lado. E se formos feridos aqui, que diferença isso faz? Se você está em Cristo, quem tirará de você aquilo que Ele prometeu dar? A vida eterna. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está atravessando alguma tempestade. Olhe além dos problemas, ou olhe menos para os problemas e olhe mais para Cristo. As coisas poderão não mudar, o cenário poderá não mudar, mas haverá mudanças em você. E no tempo da providência de Deus, Ele mudará o cenário também. Essa é a confiança que Jesus quer que você tenha, e essa é a razão, ou não só essa, mas tantas outras razões, porque nós temos a narrativa deste milagre registrado em 3 lugares do Evangelho. Eu não sei se você precisa de um milagre para continuar confiando em Deus, enquanto você está lutando contra as ondas desta vida. Mas, se for esse o caso, eu gostaria de ver as mãos dos que estão aqui, e você que está em casa, de alguma forma expresse diante de Deus: Senhor, eu preciso de uma graça, de um milagre especial, para eu enfrentar de cabeça erguida os problemas que me ameaçam, especialmente por eu escolher fazer a sua vontade. Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, eu tenho certeza que Ele não te abandonará. Que você possa ter essa confiança nessa noite. Que Deus te abençoe. Amém. Eu quero convidá-lo então a orar. Se não se importar, vamos ficar em pé. Você também que está aí nos acompanhando em qualquer lugar, talvez em condições também, você poderá ficar em pé. Nós iremos orar ao Senhor. Pai querido, nosso Deus, Criador do universo, nesse momento, ó Deus, nós nos levantamos diante da Sua presença para renovar a nossa confiança na Sua liderança. O fazemos com gratidão, porque através dos cânticos que foram entoados aqui hoje e oferecidos como oferta de adoração ao Senhor, e também por meio da palavra que nós estudamos, nos mostrando lições tão preciosas e tão relevantes acerca da maneira como Tu lidas conosco, como o Senhor age para nos abençoar e para mudar as coisas em nossa vida. Às vezes, ó Deus, o Senhor permite até mesmo as provações, as dificuldades, para nos ensinar a confiar menos em nós e a confiar mais no Senhor. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude em meio às lutas que enfrentamos. Possivelmente aqui neste templo e também entre as pessoas que estão nos acompanhando agora, através aqui das redes de transmissão da igreja, talvez hajam pessoas atravessando um momento ou momentos de angústia em sua vida. Nós clamamos ao Senhor por Sua graça, por Sua atuação, por Seu socorro na vida desses Teus filhos, para que eles se sintam encorajados e ainda que não entendam os porquês, que eles possam, ó Deus, continuar confiando no Senhor. Assim como o Senhor mudou a realidade dos discípulos, trazendo paz ao coração deles em meio à tempestade, e depois também acalmando as circunstâncias que os ameaçavam. Venha, ó Deus, também ao encontro da Sua igreja, dos Teus filhos, para nos dar esta bênção e esta vitória. À medida que nos aproximamos do fim de todas as coisas, a palavra do Senhor nos diz que os tempos serão cada vez mais difíceis,
E nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender a confiar em Ti em nosso dia a dia, para que, se passarmos por esses momentos tão desafiadores, a nossa confiança esteja solidificada em Ti e na Sua palavra, e recebermos então das Suas mãos a certeza da vitória por meio de Jesus Cristo. Despede-nos agora com a Tua bênção e abençoa todos que estão nos assistindo nesse momento ou que vierem a assistir a pregação da Sua palavra. Que a bênção do Senhor possa enriquecer e fortalecer a todos nós. Por isso nós oramos e o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ô bênção, hoje Deus falou comigo e com você. E agradeço muito porque você esteve comigo aqui, esteve conosco. Nós louvamos a Deus, ouvimos Deus falando conosco. E nesse momento eu tenho uma proposta para você. Você está vendo esse livro? Esse livro é muito especial. Centenas de pessoas já receberam. E nós da Igreja Central de Curitiba estamos distribuindo mais ou menos 200 mil livros. Se você quer contribuir para que essa mensagem chegue a várias outras pessoas, entre no QR Code que aparece aqui na tela e também no link da descrição do vídeo e veja como pode doar para que outras pessoas recebam esse material. Querido, se essa mensagem chegou ao teu coração, precisamos que você curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos, pois isso pode promover salvação. Houve salvação para mim, com certeza está tendo salvação aí, então compartilhe com os seus queridos, tá bem? Deus continue abençoando você, Deus continue guiando nossa vida. Agradecemos sua presença.